Ah, cabeça de advogado de contencioso, né? É, primeiro já tem essa questão da ratificação tácita, né? Que já isso. sendo colocado. E eu penso também na questão assim do contrato realidade, né? Que prevalece sobre a forma, né? Isso a gente acho que vai poder usar numa eventual defesa, numa eventual ação. Quanto é que era o salário da pessoa? O salário dela foi respeitado? Ela recebeu o que a quantia do governo? Qual é a diferença que eu tenho que pagar? Então, tem que analisar o risco. A gente não está falando de uma paralisação que o cara vai ficar 4 anos parado, ele vai ficar 60 dias, de repente a gente vai ter Isso. essa questão da redução, ou um pouquinho mais, não sei. Vale o risco? Vale. Então, aquela que a senhora falou de a gente ter o plano A, B, C, D. Tem situações que a gente vai ter que forçar um pouco a barra, vou avaliar o meu risco e vamos tocar o barco. Tudo vai ter que ser analisado caso a caso. Caso a caso. A gente sabe que tem empresa de boa fé, a gente sabe que tem empresa de má fé, a gente sabe que tem empregado de boa fé, a gente sabe que tem empregado de má fé. Então, as pessoas não podem se desesperar. Que tudo tem um jeito de compor ali na frente, tem. Obrigado pela parte. Não, eu acho até que você botou um outro item na minha fala muito importante: avaliar a diferença que eu tenho que pagar para essas pessoas, considerando duas coisas. Se a diferença é dos 25% se não me engano, é 25% do seguro-desemprego, né? Cada... Quanto isso representa e a diferença entre o que o empregado recebia e efetivamente ele não recebeu. E a discussão vai ser essa, porque aí eu vou demonstrar para o juiz, olha, eu paguei isso, usou isso, mas esse acordo é inválido. Esgotadas todas as possibilidades de discutir constitucionalidade ou não, o que você vai fazer? Fazer a conta. Então, eu acho que a gente precisa muito fazer a conta e assumir o risco, sim, porque a gente sempre assume riscos na atividade empresarial. Então, eu acho que a gente precisa, o risco é nosso, a contribuição é nossa também, porque a gente tem a perder se tem que contingenciar, e em momentos de crise eu não posso contingenciar, mas eu vou saber o tamanho da minha dívida. Então, eu acho que esse teu item aí é um item muito recomendatório para o pequeno e médio empresário, para ele fazer do que a gente tem feito aqui, das contas que a gente tem feito aqui, boa parte dos empregados que a gente tem negociado essa redução, com o auxílio do governo, eles vão receber entre 92% e 95% do que ele recebeu. Então não vale a pena o risco? É muito pequena. Vale a pena. Tem situação que vale a pena você correr o risco. Quando os salários são maiores, a diferença é maior, mas você está lidando também com outro tipo de negociação, né? E aí eu acho que é assim, eu acho que você tem esse percentual é muito pouco, então prejuízo efetivo para o empregado foi muito pequeno se a ele continuou sendo pago a alimentação e continuou sendo garantido o plano médico e, o mais importante, quando acabar a crise, ele tem emprego. Eu acho que assim, eu acho que eu vejo pouco prejuízo, tá? Mas eu tenho sofrido algumas críticas em relação ao meu posicionamento, porque eu não vejo sacrifício de poder público. Não se mexeu em servidor público. Então, a gente tem que olhar também uma outra coisa de servidor público. Não se mexeu na convocação, tem conselho que está dizendo aí, recomendando ou não recomendando ir para a convocação. É um estado de emergência, como nunca teve na história do Brasil. Então, se a gente não conseguir demonstrar para o mundo que a gente conseguiu passar por isso, diminuindo os brasileiros que estarão na linha da pobreza e da miséria, eu acho que a gente não conseguiu fazer nosso dever de casa como cidadão. Isso, assim, na minha visão. Eu acho que a gente tem uma meta, que é garantir o funcionamento das empresas e não jogar 40 milhões de brasileiros, que é o número que o Hélio Zilberstein deu hoje de manhã, na faixa abaixo da miséria. Porque aí vira um oportunismo, né?
que é o câncer que a gente quer acabar, né? 20% da população, 40 milhões de brasileiros, é muita coisa. Claro que é. Maior que um país. Então, é muita coisa. Eu acho que a gente precisa ter um olharzinho assim de viés. Eu brinco com os meus alunos e digo que eu estou sempre com o olho no gato, o olho no peixe. Eu acho que a gente tem que estar. E aí o João Ricardo, aí, que é constitucionalista, é capaz de me matar aqui quando eu falar isso, um olho no gato, um olho no peixe. Eu acho que a gente tem que olhar os direitos constitucionais da livre iniciativa, do valor do trabalho e os direitos sociais. Está tudo na mesma balança. Como é que eu vou coadunar nesse momento todos esses direitos? Eu acho que ousando e assumindo o risco, e se eu não puder assumir o risco, lamentavelmente eu vou ter uma folha para pagar agora, antes do plenário do STF se manifestar. E eu faço o quê? Simplesmente volto atrás no meu acordo de redução e todo o planejamento financeiro que eu, empresa, fiz. Isso é muito complicado, né? Então, eu acho que é nesse momento, eu acho que é o que a gente está, assim, eu já estou vendo, assim, a gente está na Semana Santa, né? Quer dizer, semana que vem já é o mês do abril, estava todo mundo feliz porque podia usar a redução para a folha, não pôde usar para março, mas pôde usar para abril, e aí também não vai poder usar para abril. Quer dizer, olha que situação de caos, né, nas empresas. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, negociar, chamar o sindicato, mostrar para o sindicato os números, porque eu acho que isso é nossa obrigação enquanto negociadores, é o que você tem falado. Se eu tenho uma perda de 92%, vamos combinar, né? Sua perda não é tão grande. Então, podemos fazer algum ajuste lá para frente? Não sei. 2021 vai nos dizer isso. Então, eu acho que é só pensar um pouco e aí esgotar as letras do alfabeto mesmo para os planos todos que a gente precisa fazer. Então, perfeito. Eu quero... Nosso tempo já está mais do que estourado, não sei nem se vai dar, a gente vai ter que fazer... Vão ser vários episódios. Eu quero agradecer demais a generosidade da doutora Magda por dividir conosco o seu conhecimento e quero agradecer ao Fernando também pela sua participação e quero perguntar, doutora Magda, a senhora tem mais alguma coisa para falar? Quer mandar o recado final? Não, o recado final é assim, fazer um agradecimento a você por propiciar eu emitir uma opinião mais, vamos chamar assim, mais popular sobre o que todo mundo tem que fazer, esperando e com votos de que a gente consiga sair bem dessa crise sob todos os aspectos, porque eu tenho sustentado um tripé que eu acho muito importante: saúde do trabalhador, saúde das empresas e segurança jurídica. Se a gente não tiver isso, a gente não vai sair dessa crise. A gente precisa ter esse tripé bem calçado para a gente pensar em 2021.